A conta da traição chegou. Nada é tão ruim que não possa piorar. Quando teve a votação para liberar 30% de álcool, ou seja, etanol, na nossa gasolina, nós vimos que, de fato, a tal direita era canhota e vários nomes famosos e muito queridos por muitas pessoas conservadoras, inclusive eu, finalmente mostrou a sua verdadeira face. O Gustavo Gaia se absteve de votar. O deputado Nicolas Ferreira, votou a favor, assim como votou também a Gleice Hoffmann, Janones, Maria do Rosário e essa petaiada toda, essa pessolada toda, todos votando, junto com a nossa direita canhota, a favor dos 30% de álcool, né? Foi unanimidade, a ordem veio de fora, olha, coloca 30% de álcool no combustível e todos disseram amém. Gustavo Gaia se absteve, mas deveria ter votado contra. Ali foi um momento de muitos demonstrar de que lado realmente estão, dos próprios interesses, do governo alienígena ou das pessoas que acreditaram neles. Infelizmente, um disse não vou opinar e o outro votou contra o povo. As consequências agora vão vir. Você que tem o seu carrinho mais velho ou sonhava em ter, né, um Opala, um Corcel, enfim, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque esses carros vão funcionar muito mal. Eu mesmo vou ver o que é que eu faço. Se instalo uma Fulltech no Vecão, alguma coisa eu terei que fazer, porque olha só a notícia, né? Inclusive enviada por dois dos nossos despertos aqui, o Cláudio Félix, um abraço forte para ele, e o Matheus Aires, né? Todos dois já mandaram a mesma matéria, inclusive. E ela diz o que, Davi? Bom, ela tá na G1, tá aqui, ó. O governo deve aumentar percentual de etanol na gasolina para 30%, ainda em 2025, disse assim o ministro. Matéria de 14/3/2025, recentíssima, eu tô fazendo, ela acabou de sair. O governo deve aumentar o percentual do etanol anidro na gasolina para 30% ainda em 2025. A informação é do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista exclusiva à TV Globo e ao G1. Acho que nós temos oferta para chegar no E30, 30% de etanol, rapidamente ainda neste ano, declarou. Silveira afirma que o aumento na mistura deve baratear a gasolina vendida aos consumidores. Quando começaram a misturar, aumentar inclusive essa porcentagem, a desculpa sempre era essa, que, não, olha, a gente vai fazer isso para que assim fique mais barato. Mentira, é mentira. Se você começar, me desculpe a palavra, mas se você começar a abastecer o seu carro com merda e ele andar, eles vão cobrar um imposto alto sobre a merda. Não há como fugir desses caras, meus irmãos. Esses caras vivem do nosso suor e ponto final. Cada vez mais eles estão apertando a fiscalização. Ontem aqui levaram várias motos. O Detran botou pegada aqui na cidade. Desesperaram o povo viajar, né? Gastar o que não tem nas praias, né? Comprando avatarzinho de carnaval. Aí agora que a gadaiada volta, né? Pra tentar trabalhar e recuperar o que gastou que nem tinha. Aí as blitz começam, né? Começaram aqui com gosto de gás, meu irmão. Levaram vários reboques cheios, né, de motos, principalmente moto. Teve um carro também, um Honda City. E não parou por aí, não. Em uma casa de construção grande aqui da cidade, estavam os fiscais da Polícia Federal lá também, né, vendo se as notas estão certinhas. Ou seja, o governo está apertando a fiscalização. Por quê? Porque eles querem grana, meu irmão. Eles estão quebrados, eles querem grana. Afinal de contas, também eles vão gastar muito dinheiro nas suas campanhas agora. E nós teremos que pagar. Então tá aqui, o etanol é bem mais barato que a gasolina. Que mentira é essa? Quando a gente faz a conta dá a mesma coisa. Né? Então, à medida que você aumenta, não tenha dúvida nem na questão de sustentabilidade, nem na questão econômica, porque ele diminui o preço. Mentira! Né? Para o ministro, o aumento das misturas também deve tornar o Brasil independente das importações de gasolina, uma vez que menos combustível fóssil será usado para compor a gasolina comum, vendida nos postos com a adição do etanol. Segundo Silveira, ao se tornar autossuficiente na produção de gasolina, o país poderá rediscutir o modelo de precificação do combustível. Atualmente, os combustíveis fósseis são vendidos pela Petrobras, levando em conta diversos fatores, entre eles o preço da mercadoria internacional em dólar. A pasta conclui estudos que comprovam a viabilidade técnica da mistura elaborada pelo Instituto Mauá. Hoje, o etanol anidro responde por 27% da gasolina vendida nos postos de combustíveis, mas a lei do combustível do futuro, sancionada no ano passado, permite a edição de até 30% do biocombustível, patamar nunca praticado no Brasil. Passou com 10 nos estudos, aumenta a octanagem da gasolina e é extremamente seguro, não cria nenhum problema para os motores, declarou. Isso aqui é tudo mentira, sabe, família? Quem tem carro a gasolina e quem tem carro a álcool sabe muito bem. Você vê que muitos países não usam o álcool porque ele simplesmente é corrosivo. Não adianta, mas tem um melhor desempenho? Tem, para performance, mas para durabilidade é péssimo. Você pode ver os carros hoje que estão mais antigos, você vai olhar, a maioria deles, eles são a gasolina.
E saíram versões a álcool também, só que elas não duraram, porque o álcool, ele é corrosivo, ele corrompe, ele é sujo, ele entope muito mais os bicos. Então esse papinho aqui, não, que é melhor, não é melhor. Quem trabalha com injeção eletrônica sabe muito bem, né, os malefícios. Não é à toa que comprar carrões, você compra uma Ferrari, ela vai vir a gasolina. Você compra uma Porsche, ela vai vir a gasolina. Tem alguns híbridos, né, mas a grande maioria desses carros são só a gasolina. E o motivo é simples. Quando eles vão montar esses motores, e veja que eles brigam por cada cavalo ali, principalmente os carros aspirados, era só passar pro álcool e ganharia alguma potência a mais. Mas os caras sabem que para dar garantia nesses carros a álcool é complicado. Só que o brasileiro, ele é idólatra de muita coisa. Idólatra muitas vezes da própria ideia. E quando a pessoa é idólatra de alguma coisa, incluindo as ideias, ela não escuta a realidade. Ela vai querer sempre questionar, mesmo que seja um absurdo os seus questionamentos. É esse o grande problema. O ministro ainda disse que o combustível com 30% de etanol anidro não será um problema para os veículos flex, que já rodam com 100% de etanol hidratado. Agora nós testamos na amostragem de 17% dos veículos, que são veículos que rodam a gasolina, veículos importados e nacionalizados. E o teste foi aprovado com participação ampla da indústria automobilística nacional, nos dando completa segurança na maior participação do etanol brasileiro e a nossa gasolina, completou. Então assim, né, isso é um movimento, eles mesmos falam aqui dos movimentos biocombustíveis e BBB, né, o PL, né, o PL, ó. Nesta semana o deputado Marcos Polo, do PL, apresentou um projeto de lei para permitir que os postos de combustíveis possam vender gasolina sem adição de etanol e diesel sem adição do biodiesel. Isso aqui é bom, né, o PL, eu nem tinha visto isso aqui, não tinha lido ainda não. Então o Marcos Polo, né, apresentou esse projeto para que quem quiser comprar só a gasolina pudesse, né. Só que eu vou mostrar aqui para vocês que isso aqui é crime. O governo está cometendo um crime, né? Está passando por cima de uma lei do próprio Código do Consumidor. Ela se encontra no artigo 39, inciso 1. A venda casada é uma prática comercial abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. O que é essa venda casada, Davi? Bom, a venda casada, como o próprio nome diz, é você condicionar um produto a outro. É você dizer, olha, eu só vendo a saia se você me comprar a blusa. Eu só vendo a meia se você comprar os sapatos e assim por diante. O que o governo está fazendo, adicionando 30% de álcool na tua gasolina e vendendo como gasolina, é venda casada. Ele quer que você leve 30% de mistura de álcool na sua gasolina e você não tem como dizer não. A gente já falou disso aqui, vários canais especializados, né, em automóveis, inclusive de preparação, já falaram, não dá certo, os carros antigos vão se ferrar com isso aqui, mas o governo não está nem aí. A grande verdade é que o governo adoraria que todos os pobres parassem de andar de carro. Isso faria, né, na visão deles, com que as estradas desafogassem, ou seja, eles não precisavam ser mais competentes e criar parcerias para construir novas estradas. Eu já falei isso de vocês. Eu sou contra a privatização 100%. Porque como é que é feita a privatização? A privatização é feita para os amigos do rei, para pagarem com o próprio dinheiro que lucra-se o bem público. Eles pegam uma estrada, né? Vamos pegar uma estrada como exemplo, que foi construída com o nosso dinheiro, entregam para a iniciativa privada, para ela pagar ali ao longo de 20, 25 anos. Com 2 ou 3 anos ela já tira o dinheiro com o pedágio e depois fica só lucrando, sendo que nós já pagamos o IPVA, né? Para rodar nessas estradas, para fazer a manutenção dessas estradas, e agora temos que pagar pedágio. Então é um absurdo. Como é que eu seria a favor da privatização? Simples. Se você quiser ir para Recife aqui, a principal via, né, da minha cidade para Recife é a BR-232. Faz a BR-2032, faz outra rota. Sai cortando as montanhas, né, abrindo um mato fechado e faz outra rota. Até para desafogar e para outras pessoas não precisarem passar em outras cidades que não querem, se o objetivo dela é só aquela outra cidade. Poderia ser feito isso, mas a iniciativa privada sabe que fazer assim é caro, vai gastar muito dinheiro. Então ela quer que o governo faça, né, com o suor e o sangue do próprio povo e depois entregue a eles para eles lucrarem com algo pronto. Eles mesmos não querem tirar do bolso e fazer essas estradas. Então eu sou contra, totalmente contra, radicalmente contra, e me atrevo a dizer que quem é a favor é extremamente burro. Nunca parou para pensar ou ler o livro de Adriano Benayon, Globalização versus Desenvolvimento. Se lesse, não seria tão idiota. Então, se a privatização fosse feita, né, as parcerias com a iniciativa privada do jeito que tem que ser, seria uma maravilha. Mas eles não querem fazer desse jeito, pelo menos não no Brasil. Aqui, nós fazemos e entregamos pronto e depois pagamos para rodar no que é nosso. É um verdadeiro absurdo. Então você sabe que o carro, quando completa 20 anos, ele não paga mais IPVA. Então para o governo, aquilo ali é um prejuízo.
Se esse álcool vai ajudar a danificar mais esses carros e diminuir a vida útil deles, que é o que vai acontecer, né? Você pega um cabeçote de um carro a álcool, e eu sei porque eu preparei o Astra, né? E você pega um carro a gasolina, a taxa do cabeçote é sempre menor. Isso resulta em quê? Maior durabilidade. Por que é que o carro a álcool anda mais? Porque ele é mais taxado e o combustível, né, queima mais rápido. Você pega o mesmo motor, né, um abastecido a álcool e um abastecido a gasolina. Até o Flex você vai ver essa diferença. O a álcool sempre vai ser mais rápido porque o combustível queima mais rápido. E a própria centralina do carro, né, a central do carro, ela já vai adiantando o ponto, ela vai aumentando a taxa para ser capaz de queimar aquele combustível. Ou seja, é super taxado. Tudo que você usa ao extremo diminui a vida útil. Então esse é o grande ponto. Um projeto como esse e o preço do combustível como está, era para parar o Brasil, meus irmãos. Era para nada ir mais para frente nem para trás, era para o povo ir para a rua e só sair quando isso aqui fosse revogado. Esse absurdo, esse tapa na cara de cada brasileiro. Nós vamos ter os nossos países vizinhos aqui, né, Argentina, Chile, Paraguai, comprando o nosso combustível puro, né, vendendo lá mais barato, e os trouxas aqui, né, nessa nação, que só quer saber de futebol, cerveja, carnaval, né, piadas, pagando mais caro no próprio combustível. Então somos de fato uma piada. Se você tem uma lei e o próprio governo, né, passa por cima dessa lei e brinca com o povo, não seremos um país sério. Nós não podemos nos considerar um país sério. Isso aqui é uma colônia, meus irmãos. É um absurdo isso aqui que está rolando. Mas isso aqui não vai passar porque já passou, tá certo? Se você, Davi, não já passou já está aprovado. A questão é quando vai ser implementado. Eles estão dando uma segurada, né? A gasolina, graças aos desmandos do Molusco e os gastos desenfreados, ela tem de subir, porque o país está realmente descendo ladeira abaixo, a moeda desvalorizando. Então, dando a água aí na gasolina, dando a álcool aí, para que dê, né, para vender pelo menos por esse preço absurdo por mais um tempo, né? Porque a tendência é subir mais. A tendência é que ela chegue aí uns R$10 logo logo. E o povo tá brincando. Mas eu não tenho carro, eu não ligo para carro. Se esquecendo que tudo é movido através dos combustíveis. Mais uma vez, o Brasil permitiu ser sabotado nas ferrovias, né? Não se investiu mais e as que tinham, eles deixaram se acabar. Como eu já mostrei aqui, inclusive passeando, né? Mostrei aqui a vocês que várias cidadezinhas, elas se interligavam pelas ferrovias, né? Mas os caras fizeram questão de destruir tudo, de deixar abandonado, para que o desenvolvimento desses lugares parasse, cessasse, continuasse como está. Hoje tudo é movido pelos caminhões. Caminhão, meu irmão, não tem estrada que aguente os caminhões brasileiros. Eu tô falando mal contra a profissão de caminhoneiro, muito pelo contrário. A minha ideia, né, se alguém implementasse, ela ia salvar os caminhoneiros autônomos. Sabe aquele cara que sonha em ser caminhoneiro? Ele ia ser muito mais remunerado, acabava com transportadora, só vai ficar agora os caminhões autônomos, e não precisava fazer isso através de lei, né? A partir do momento que você tivesse ferrovias, trens carregando, ninguém contrataria mais transportadora. E aí o cara que tinha o seu próprio caminhão ia ser muito mais requisitado, porque ele não ia mais ter a concorrência das transportadoras. Então, aqueles lugares menores, né, dentro da própria cidade, que não compensava mandar de trem, porque nem tinha, a pessoa ia contratar o caminhoneiro autônomo. Ele ia precisar viajar menos, né, distâncias menores, mais curtas, na própria região dele, e ganhar um frete muito melhor e maior do que ele ganha agora, né? Mas a burrice do povo brasileiro não deixa enxergar o óbvio. É uns contra os outros, tá falando isso porque não tem caminhão e não sei. E aí vai, meu irmão. E os sabidos estão só se aproveitando. Como já dizia o meu pai, o que seria dos sabidos se não fosse os bestas, né? É literalmente isso, meus irmãos, aqui no nosso país. Enfim, lamentável, né? Vamos todos pagar pela idolatria a políticos. Tenho certeza que se as pessoas começassem a ir nas próprias redes sociais desses políticos e estrelas hoje, né? Esses influencers políticos, Nicolas, Gustavo e todos eles, se o povo tivesse ido lá cobrar, ter mostrado indignação, com certeza eles se moveriam, mas as pessoas aplaudem, né? É como se eles estivessem pisando no nosso pescoço, né? E o cara, em vez de pedir para tirar o pé ou criticar ele por fazer isso, bate palma, né? Então não tem jeito, meus irmãos, não tem jeito. Mais uma vez eu vou dar aquele conselho: comece a dar uma olhada para os países vizinhos, meus irmãos. Comece a dar uma olhada. Eu estou fazendo o meu caminho a cada dia. Cada decisão que eu tenho tomado é só visando isso. Quem avisa, amigo, é. A tendência no país, não por fim do mundo, mas pela própria displicência do povo brasileiro, a coisa vai ficar mais ruim aqui primeiro do que em outros lugares. É por isso. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e entendido acima de tudo. Não esquece do velho diário do Davi lá na Hotmart em 10 vezes sem juro. Fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.